Com prazer que eu recebo aqui a secretária adjunta do Meio Ambiente, Pamela Guesla. E é um sobrenome que é de igrejinha, é isso, Pamela? Seja É, bem-vinda, boa tarde. boa tarde, um prazer estar aqui, da região ali de Igrejinha. Tá certo, não, porque a gente comentava agora, durante o intervalo, quem está nos acompanhando pela live, viu que a gente estava conversando aqui, porque terra de pelo duro, quase todo mundo tem o mesmo sobrenome. Oliveira, Silva, Ramos, Pereira e assim nós vamos, né? E teu sobrenome realmente ele é É diferenciado. diferente. Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão 99. Vamos começar pelo atual. Temos aí nesse momento mais uma feira de descarte para evitar que os relaxados continuem jogando lixo em qualquer lugar. E isso, a Semana do Descarte, então, iniciou essa segunda. E é uma oportunidade para as pessoas que querem entregar seu resíduo, muitas vezes volumosos, né? No caso dos móveis, não sabem onde colocar. Então, tem a oportunidade para levar até ao descarte. E aí nós destinamos ambientalmente de maneira correta. Todos os tipos de resíduos, na verdade, né? Me referi ao móvel porque é o que a gente mais recebe de solicitação lá na Secretaria de Meio Ambiente. E o bom é que, no caso, no descarte, esse material ele consegue ter uma destinação, ou ele vai para reciclagem, ou ele vai para as mãos de outras pessoas que precisam, que necessitam, né? Sim, a gente brinca até que várias coisas lá da secretaria a gente trouxe do descarte. Então, tem coisas boas que podem ser reutilizadas. Quem está coordenando esse trabalho é a Thalita, né, que já realiza bastante tempo. E no sábado, durante a manhã, então, o local vai estar aberto para receber materiais, mas também quem tiver o interesse de ir lá ver se tem alguma coisa que possa ser útil, também pode só chegar lá, olhar, gostou, pode levar para sua casa. A Thalita sempre disse que uma das coisas que mais pedem lá é radinho de pilha, né? Pois é. Quem tiver radinho de pilha para descartar, não misture com outra coisa, leve direto lá, porque tem uma fila de espera. Leve as pilhas junto, claro, faça a doação completa, né? Mas o Nós pessoal não quer. recebemos pilhas, tá? Não, não, Só o sim, mas radinho. só o radinho. Não, mas eu falo, eu sei que Sim. todo pilhas, toners, né? Nada disso vai, Lâmpadas, né? Mas também o não. que o Voneta está se referindo é que o radinho a ser doado já pode ir com as pilhas lá para as Sim. pessoas já saírem escutando o seu radinho. Vamos, nós temos problemas sérios. Nós conversamos agora há pouco, o secretário adjunto de infraestrutura, a respeito das nossas árvores. Você está tomando pé da atual situação crítica, né, das nossas tipuanas, principalmente em Cachoeira, porque eu não esperava nunca que aquela paineira fosse cair aqui na Feira Livre. Né? Sim, esse temporal que teve no domingo teve bastante vento, chuva, mas não teria que ter dado um estrago tão grande, né? É justamente pela situação que a vegetação se encontra. Nós precisamos, sim, fazer todo um levantamento, um diagnóstico da situação das árvores, principalmente em áreas públicas, para se pensar no que pode ser cortado, substituído, enfim, a gente precisa sim fazer esse levantamento. Já estava na nossa pauta, né? Nós apresentamos no início do ano as metas da secretaria, a curto, longo prazo, e a arborização urbana era já um deles. E só ficou mais do que comprovado nesse final de semana. Na verdade, eu até estava comentando antes com o secretário Paulo, né, Bochecha, de que nós temos um problema. As tipuanas estão devolvendo os maus tratos que sofreram ao longo da vida. Podas de qualquer maneira, radicais, sem nenhum consenso. E agora, para completar, nós ainda temos uma equipe da RGE cortando de qualquer maneira os galhos que poderão comprometer a rede elétrica. E eles têm razão. Nós não podemos correr o risco de um curto, de um cabo rebentado, de um problema seríssimo de falta de energia elétrica, porque uma árvore está no caminho. Agora, não teria que haver um consenso, Sim, junto com o meio ambiente, quem sabe treinar essas pessoas para fazer uma poda, pelo menos, sei lá, decente, sim, não maltratar do jeito que eles maltratam as árvores de Cachoeira. Sim, a gente inclusive já agendou uma reunião com a RGE já na semana retrasada. Estamos esperando o representante regional aqui em Cachoeira
Então, o nosso engenheiro florestal já fez contato com eles justamente pensando nisso, porque quem caminha pelas ruas e enxerga certas podas, né, não precisa nem explicar muita coisa, né? Tem muitos casos que não estão de acordo. A gente precisa alinhar os trabalhos, né? Então, sim, também é pauta para a gente trabalhar e já está agendada essa reunião com a RGE, também com a Defesa Civil e com os bombeiros, porque em alguns eventos eles também entram, eles podem fazer o diagnóstico de risco. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto e falar a mesma língua, né? Sim, a mesma língua, né? E não chegar e colocar lá uma motosserra de qualquer maneira numa árvore. Tem uns que nem usam motosserra, usam aquela serrinha pendurada num cano de PVC, né? Para cortar os galhos. E aí é de qualquer jeito, né? Aí é de qualquer jeito. E tem técnica para cortar, pelo que eu sei. Sim, tem. E o que acontece também, as pessoas nos solicitam para fazer a poda. Moradores, né, que querem fazer na calçada, porque a prefeitura acaba demorando muitas vezes para fazer. E aí o morador quer resolver o problema e faz a poda. Muitas vezes de forma radical, então a gente precisa trabalhar isso, né? É um longo processo, mas que precisa ser iniciado para que quando também tiver qualquer troca de governo, enfim, seja um trabalho continuado, né? Que não precise reiniciar sempre e que a gente observe todos os fatores envolvidos, desde da espécie adequada, a plantio, né, no caso das calçadas, até a poda, enfim, todo. Porque quando as pessoas, e você já deve ter ouvido isso muitas vezes, vamos lá, tem que cortar. Sim. Tem que cortar. Agora, tenta imaginar o calor da 7 de setembro, do entorno da Praça de Bonifácio, se não tivesse árvores por ali. Como é que aquelas pessoas trabalhariam ali em volta? Sim, é por isso que a gente tem que trabalhar muito bem esse assunto, porque tem os que querem cortar tudo e qualquer coisa, tem os que não acham legal cortar nada, então precisa ter um equilíbrio, mais que isso, um estudo técnico de viabilidade. Então, eu chegar e falar uma coisa, outra pessoa falar, não, a gente tem que se basear em estudos, em levantamentos técnicos, né? Seguir o que o técnico nos passar em sua avaliação. Já faz um bom tempo em Cachoeira que muitas tipuanas foram removidas por risco de cair, né? E ninguém quer uma árvore com risco de cair em cima do seu negócio, da sua casa, enfim, e podendo causar até mesmo uma tragédia, né? Porque a gente não tivemos uma árvore que caiu aqui na 7 de setembro, próxima à Câmara, né, que atingiu, foram os galhos que caíram do nada, que atingiram duas pessoas que estavam atravessando a rua, e não faz muito tempo, foi ano passado, se não me falha a memória. Mas tudo tem que haver um certo respeito. As tiponas removidas, por que nada foi plantado no local? Ah, sim, existe uma compensação, inclusive obrigatória, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Se for cortado, qual será a substituição? E também não adianta trabalhar com mudas minúsculas, que a gente sabe que vai levar muito tempo até fazer uma sombra, né? A gente já precisa começar com mudas grandes para a gente ter um retorno rápido, né? Isso tudo faz parte de um plano de arborização urbana, né? O recurso para comprar essas mudas, a gente nem tem aqui no município, acredito, não sei se teria já de hoje para amanhã, não é uma coisa assim rápida. O horto municipal não está ativo e também... Que é uma judiaria. Então a gente precisa trabalhar tudo, na verdade. Quer dizer, ao longo do tempo, ao longo dos anos, Cachoeira, ao invés de progredir na questão ambiental, ela regrediu, se nós formos olhar outros municípios ao redor. Nem vamos falar em Santa Cruz, que está com um problema seríssimo nas tipuanas do Túnel Verde. Já contei aqui, né? Lá no início dos anos 90, José Lutzenberg foi chamado para resolver o problema, resolveu. Aí um esperto foi lá e disse que tinham que cortar as raízes das tipuanas que estavam passando por baixo da calçada e estavam indo no meio da rua. Levantaram todo o calçamento, cortaram as raízes das tipuanas. E tem duas tipuanas caindo agora lá, e eles não sabem o que vão fazer. Quer dizer, aquela coisa do tipo... que ninguém entende. Saindo das tipuanas, vamos passar para a questão
do lixo. Temos um sério problema de lixo, as pessoas não sabem usar os contêineres, não temos uma rota de lixo, de recolhimento de lixo reciclável, e a população está meio perdida com relação a isso. Sim, outro problema identificado já no início do governo e agora trabalhando, né, a gente consegue conhecer melhor, né, a situação. É verdade, eu concordo. Ouso dizer que a coleta seletiva não está acontecendo, porque ela acontece de forma muito tímida. A gente atualmente tem só as cooperativas que realizam um trabalho, mas ao mesmo tempo a gente percebe, né, que todos os dias surgem solicitações que entrei em contato e não buscaram material. Então a gente iniciou agora trabalhando com os contratos das cooperativas. Tá? Então, alguns materiais, todos os que estão listados em contrato, eles precisam buscar, mas também a gente quer ouvir o lado deles, né? Eles têm outras questões que estão nos passando também. Então, tem que haver uma conversa e, posteriormente, uma cobrança maior, né? Então, a gente está nessa fase de compreender a situação e se apropriar das informações e traçar objetivos. Esse é um grande objetivo que temos, não vai ser nada rápido, né, de um dia para o outro, mas assim como a questão da urbanização, a gente precisa iniciar. E com um plano global. A gente não pode só pensar na coleta, né, um gerenciamento de resíduos, a gestão, ela é muito ampla. A gente tem que pensar na destinação, a gente tem que pensar nos tratamentos viáveis. Então, a gente nota que a polêmica maior é sempre em relação à coleta, mas tem outros pontos que a gente precisa trabalhar, a situação lá do transbordo. Então, sim, nós vamos... A mistura de lixo que se faz dentro dos containers também, né? Há poucos dias eu fui colocar minha sacolinha de lixo doméstico, e eu tive que procurar o segundo container, porque no primeiro estava lotado de galhos. Sim, se a gente for pensar a gestão de resíduos sólidos, ela inicia lá vou falar como consumidor, lá no supermercado, na compra do material que vai gerar um resíduo, né? A gente já tem a opção de usar um saquinho para embalar uma fruta e não usar, já começa por aí. Aí vai para nossa casa, a gente encontra diversos containers que tem comida diretamente no container, então o acondicionamento não acontece. Alguns restaurantes que a gente já está desenvolvendo materiais especialmente para os restaurantes que despejam comida direto no container. E mau cheiro agora no calor, né? Bem horrível. E assim vai seguindo. Essa mistura de material envolve a questão de conscientização, mas também a gente precisa viabilizar que as pessoas separem, né? A gente precisa incentivar e dar oportunidade. Então, a gente tem aí em mente a criação de ecopontos para quem quer levar seu resíduo não somente nessa semana de descarte, né? Ou que não seja diretamente com as cooperativas, outros pontos mais fáceis de passagem das pessoas, mas também uma coleta seletiva de fato, com dias específicos, com horários específicos, e aí sim a gente pode começar a cobrar, porque eu acho complicado a gente cobrar também sem oferecer uma estrutura clara à população. A ideia dos ecopontos tem meu total apoio, porque nós tínhamos aqui onde eu moro, ali próximo ao Caiçara, nós tínhamos ali um recolhimento pela Cocari todas as terças-feiras de tarde. Então a gente sabia que terça-feira de tarde a gente podia colocar o material reciclado lá, reciclável, que ele seria recolhido. Só que esse recolhimento desde maio do ano passado, com a enchente, que eles tiveram problemas no caminhão, enfim, ele não está sendo feito mais. Então onde é que eu levo? Minhas garrafinhas que eu descarto, eu levo aonde? Né? Onde é que eu deixo? Boto num container comum? Não consigo, não dá. Né? Se tu colocares latinha, tem uma latinha lá, bota de pendurado num saquinho, não dura 10 minutos lá, porque alguém passa e leva. Mas e o restante? Eu faço o quê?
Sim, e a gente sabe que existem vários catadores informais na cidade, né? Se tu passa assim, o tempo todo tem alguém abrindo container, né? E vendo o que tem ali de valor para vender. Então, isso também a gente precisa pensar, porque não dá para simplesmente ignorar esse fato, eles existem e a gente precisa ver como trabalhar, até com auxílio, né, da assistência social, porque realmente a cooperativa, se ela for diretamente no container no final do dia, por exemplo, já não vai ter mais nada, Não. porque, né, os catadores já passaram Já lá. levaram. Então não é uma coisa assim simples e rápida, uma solução mágica, não. A gente tem que trabalhar em várias áreas muito forte. Educação é uma delas, né? Mas tem outras questões envolvidas também. Temos um outro gargalo e esse também é como um fel, né, na mente de uma Cachoeira do Sul que não trata direito de seus animais, o SEMPRA. Sim. Mais um tema bem importante, né? O SEMPRA, ele atualmente tem em torno de 250 cães, tá? Nós estamos sem gatos atualmente lá. E agora fizemos em fevereiro a primeira adoção desses animais do SEMPRA. Agora em março teremos uma nova edição, a gente ainda não definiu a data. Mas a adoção é a última etapa, né? Na verdade, a gente precisa evitar que esses animais se reproduzam, que a adoção seja de forma irresponsável. Então já existe a castração, a gente pretende só aumentar, né, o número. É que tudo que a gente fala envolve também questão financeira, né? Então a gente tem que ser bem responsável em tentar cortar onde consegue, adequar e para que sobre para outras áreas que estão assim precisando muito. Então hoje em dia funciona a castração. Nós temos um veterinário contratado especialmente para isso e outro terceirizado. E chips também, inseridos os chips, porque quando a gente encontra um animal abandonado, existe a fiscalização também. Nós estamos assim trabalhando bastante agora com a fiscal veterinária. Quando o animal for encontrado na rua, se ele já tem o chip de identificação, isso nos auxilia muito, né? Então também é todo um processo que é lá do comecinho até o final da adoção, que seria sempre uma casa de passagem, né? Teria que ser, e não animais vivendo anos. Eu estive no SEMPRA o ano passado, logo depois da enchente, tinha chovido, e eu pedi aqui que abrissem as portas do SEMPRA, o portão do SEMPRA, e deixasse aqueles animais serem lá, porque aquilo era tortura, aquilo era um campo de concentração. E eu me recusei a botar os pés lá de novo, porque eu saí chocada, eu fiquei, sabe, sem dormir, só de me lembrar de ver, de ter visto tudo aquilo, aqueles animais no meio do barro, das fezes, sabe, e, enfim, numa situação de campo de concentração para pior. Sim. Né? Então, e a gente acompanha o trabalho das ONGs, principalmente, que não tem mais mãos a medir, né? Endividadas até a raiz dos cabelos, né? Para manter, e até agora não vi ninguém ser preso, multado ou responder processo por abandono e maus tratos. E eu acho que está na hora de começar a fazer cumprir a lei em relação a isso. Sim. Porque a hora que a gente divulgar que seu Volney Siena foi preso, pagou multa porque abandonou ou porque maltratou, eu acho que vai dar uma freada, principalmente no descarte de animais. Está acontecendo, tá? A fiscalização está acontecendo. Eu peço diariamente, né, para a veterinária me passar os casos e tem diversos casos de autuação. Ela trabalha direto com a polícia militar, então ela sempre vai com a polícia. Mas, claro, a gente precisa intensificar e talvez divulgar melhor, né? Porque aquela sensação de não dá nada, né, tá muito grande. Então eu abandono, não dá nada. A gente precisa começar a mostrar que sim, né? Então o que foi feito nas primeiras semanas, né? Nós reunimos toda a legislação em relação à causa animal, passamos pro jurídico, porque na própria lei existem algumas coisas que conflitem entre si. Então a gente precisa
primeiro passo é definir muito bem a legislação para conseguir cobrar também melhor, até valores de multas, né, e outras coisas que não estão assim muito bem definidas. E esse final de semana, por exemplo, a fiscalização recolheu cavalos, 4 cavalos, e um dono já apareceu, os outros ainda não. Então a gente fica assim naquela entre a cruz e a espada, no sentido de recolher, não temos onde colocar, né? O SEMPRA realmente está lotado. A gente agora está terminando a fase de projeto, né? É uma coisa assim que gera um certo desconforto, mas existe a possibilidade, e muitas vezes, no caso do cão comunitário, é melhor do que a gente colocar num local que não está de acordo. Tá certo. E também tem aquela velha história de que as ONGs recolhem, tratam e acabam levando para as casas, né? Para suas próprias casas. As ONGs, as voluntárias da causa animal em Cachoeira estão lotadas, né? Estão lotadas de animais porque não tem mais mãos a medir. E depois não tem. Quem paga é o bolso delas, né? Mais uma coisa, nós estamos desenvolvendo um termo de cooperação com as ONGs também, porque as ONGs auxiliam e a gente precisa dar uma contrapartida para essas ONGs, né? Porque elas assumem trabalhos muitas vezes que seriam nossos. Eu tenho cobrado, eu já vou encerrar, Vonley, porque a gente já está invadindo o espaço do Pispirica. Eu tenho cobrado aqui, uma vez eu cobrei das ONGs de Cachoeira do Sul uma prestação de contas do trabalho que fazem, do que fazem, quem atendem, né, quantos atendem, e eu só recebi de uma ONG o retorno. De uma. Não foi da Pelo Amigo. Essa me fez a prestação de contas, porque de fato elas não precisam, não sei se precisam ou não precisam, mas a gente queria divulgar e manter apenas uma ONG visível e as outras apenas para fazer fotinho de jornal. É desumano, desgraçadamente desumano com os nossos animais. Pamela, foi um prazer, volte sempre. Da próxima vez, volte com o André aqui. Sim, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito grande obrigada. Abraço, bom fim de tarde. 7h02, perdão, tio Pispirica, invadimos seu programa, mas por uma justa causa. Amanhã a gente está de volta em mais Conexão 99. Bom fim de tarde, fiquem bem e até lá.